Doutora, meu filho está com falta de ar, chiado no peito. Qual a melhor medicação para ajudá-lo a respirar melhor? Eu sou Amanda Nagamati, sou médica pediatra e vim falar um pouquinho para vocês dessa condição do broncoespasmo. É quando a criança tem dificuldade para respirar e precisa de medicações que a gente chama de broncodilatadores, tá? Então essas medicações normalmente é feito na forma de aerossol em spray, que são as famosas bombinhas, tá? Que são indicadas por um intervalo e uma quantidade de acordo com a intensidade da crise e a idade da criança. Então, assim, algumas mães têm receio de usar essa medicação pelos efeitos colaterais. Ela fala, eu não quero usar a bombinha porque causa dependência, eu não quero usar a bombinha porque acelera o coração, deixa o meu filho mais agitado. Mas ela tem que entender que essas medicações são necessárias para tirar a criança da crise, tá? Então esses efeitos, eles podem acontecer, mas são efeitos transitórios. Por isso que as medicações precisam ser indicadas pelo profissional da saúde, de preferência pelo pediatra, a quantidade adequada, nos intervalos adequados e por tempo determinado. Tá? Então não tenha medo de usar o broncodilatador, o seu filho precisa para o tratamento da crise. E aí, o segundo momento é identificar a causa dessa crise. É uma crise que vai persistir, esse uso desse broncodilatador está sendo necessário mais que 2 vezes no mês, né? Ele já precisou se hospitalizar, ele já precisou de oxigênio para sair dessa crise, então ele pode estar evoluindo para um caso mais crônico, tá? Então, se ele estiver evoluindo de uma forma mais crônica, aí ele precisa de um acompanhamento, tá? E um diagnóstico correto, que a gente chama de asma brônquica, tá? Ah, meu filho tá com crise de asma, mas foi a primeira crise. Então, provavelmente, essa criança ainda não é uma criança asmática, tá? Então, não se preocupe, escolha um bom profissional para acompanhar o seu filho e ele vai poder te esclarecer sobre essa diferença entre uma crise de broncoespasmo e a asma brônquica como uma doença crônica, tá certo? Às vezes a criança precisa uma única vez, nunca mais vai precisar, tá? Do broncodilatador para tirar ela dessa crise, ou essa criança está evoluindo de uma forma mais frequente para a crise de broncoespasmo. Então, por isso que essa criança precisa de uma atenção, um acompanhamento adequado e as medicações adequadas, ou para prevenção dessas crises ou para tratamento dessas crises, tá? Então, é bem diferente. Então, eu recebo muitas perguntas a respeito aí dos broncodilatadores. Há um tempo atrás a gente usava o broncodilatador na nebulização, né? Que era o famoso Berotec, tá certo? Então ele foi descontinuado e agora ele está sendo substituído pelo salbutamol, tá? Que é a bombinha. Então existem vários tipos de bombinha, várias concentrações. Então é uma medicação que precisa ser bem indicada por um profissional que possa estar ajudando o seu filho a sair desta crise. Tá? E na sequência um acompanhamento para saber como vai ser essa evolução depois dessa crise. Ele vai continuar tendo, ele nunca mais vai ter, e aí te deixar mais tranquila a respeito dos broncodilatadores, tá certo? Se você gostou desse vídeo, se você conhece uma mamãe e um papai que já precisou usar o broncodilatador, manda esse vídeo para ele, para que ele também fique mais tranquilo, que muitas vezes vai ser só aquela vez e o filho dele não vai precisar mais usar a bombinha, tá certo? Um abraço!